Meus amigos, eu venho falando diariamente sobre a violência contra a mulher. Vocês são testemunha disso. A mulher é agredida, ela obedece, vai até a polícia e faz a ocorrência. O caso vai para a delegacia, chega na mão do delegado, da delegada. Aí, denunciado ou feito a conclusão do inquérito, ele é encaminhado para a justiça. O promotor de justiça deferindo, propõe e se estabelece o processo. E aí, pilhas e pilhas de processos, lamentavelmente, estão parados, esperando alguma definição do Poder Judiciário. Enquanto isso, a decantada Lei Maria da Penha, ela não é cumprida. Mas eu te pergunto, você acha que ela é cumprida? Existe segurança para a mulher que denuncia? A nossa equipe de reportagem do Alterosa Alerta esteve com a juíza especializada em defesa da mulher e eu coloco agora a entrevista e a reportagem na sua tela. Vem comigo, Minas Gerais. Destaque. Agressão psicológica, agressão, vias de fato, ameaça, lesão corporal e, em muitos casos, a morte. Mulheres vítimas de um contexto doméstico violento. Um dos casos que chamou a atenção na Grande BH nos últimos dias foi o desta mulher de Vespasiano, que foi espancada pelo companheiro no meio da rua. Em muitos casos, a demora para punir o agressor abre brecha para que novas situações aconteçam. Em Belo Horizonte, são 4 varas do Tribunal de Justiça especializadas na Lei Maria da Penha. Segundo esta juíza, há 40 mil processos em andamento, alguns até de 2008. Ela diz que durante as audiências, algumas mulheres nem lembram o que aconteceu. Em muitos casos, as mulheres chegam aqui em audiência, instrução e nem se recordam. Não querem falar porque já passou muito, né? Dá uma sensação de vazio para todos nós operadores do direito. De acordo com a juíza, essa demora toda é por causa de uma lentidão que vem das delegacias, que tem dificuldades para concluir os inquéritos. Hoje, aqui em Belo Horizonte, são apenas 5 delegadas e 11 investigadores, apurando 25 mil processos. É surreal, não tem como. O Estado está deficitário, ele não está dando a prestação, a resposta na questão da violência doméstica a contento. A magistrada explica que o tempo ideal para julgar um caso de violência doméstica é de 3 a 6 meses no máximo. Se você não tem uma reprimenda, se não recebe uma reprimenda rápida do Estado, você acha que nunca dá em nada. Justiça tardia não é justiça, é uma justiça desqualificada. Justiça, ela tem, principalmente, violência doméstica, a gente tem que ter a sensação que a gente está dando a resposta rápida. Diz também que as medidas protetivas aplicadas nos processos cíveis são eficazes e que 90% dos homens obedecem. Em casos de descumprimento, há penalidades. A medida protetiva, ela nunca vai alcançar os psicopatas e os esquizofrênicos, né? Aí, nessa desobediência, ela comunica imediatamente, pode ser monitorado eletronicamente, né? Que é a tornozeleira eletrônica, que para mim é uma prisão. E também, no último caso, a prisão preventiva. No próximo semestre, o Judiciário vai fazer uma campanha para esclarecer tudo sobre medida protetiva e evitar a banalização que acaba gerando acúmulo de processos. A mensagem é que a lei, ela é muito boa, ela tem que ser usada. O Judiciário, ele está aqui de prontidão para realmente as medidas protetivas em Belo Horizonte, elas saem em menos de 48 horas, elas chegam no dia seguinte, elas saem, mas a gente quer realmente não banalizar a medida protetiva. A juíza acredita que o principal desafio nesse contexto como um todo é fortalecer as delegacias e implantar onde não existe, já que na maior parte das cidades do interior, a mulher ainda é atendida em delegacia comum. A violência doméstica, ela é muito silenciosa, muitas violências não são propriamente agressão física, a violência psicológica, moral, e isso, assim, uma grande porcentagem das mulheres está sofrendo. Isso a gente não tem dúvida, né? Ela perde a subjetividade, perde a autoestima. Eu agradeço demais a entrevista extremamente elucidativa da magistrada e especializada que é na área, mas eu queria voltar no tempo um pouquinho, Excelência, para poder perguntar à senhora, perguntar ao judiciário, óbvio que não está personalizando a figura do magistrado, mas, por exemplo, muito espetacular, muito obrigado mais uma vez, os juízes de via de regra estão sempre muito ocupados, a maior prova disso é que
25 mil inquéritos não necessariamente se tornarão processos, mas 25 mil inquéritos para serem investigados por 11 agentes, por 5 ou 7 delegados, é impossível. É impossível, porque o número de investigação demanda tempo. A investigação demanda propriedade, conhecimento, estrutura, infraestrutura, para que o final dele seja um inquérito justo, um inquérito bem instruído, bem instaurado, bem elucidado, até para que chegue à mão do Ministério Público e ele também possa fazer a sua parte no processo, dando segurança no oferecimento da denúncia. Porque quando a denúncia chega na mão do magistrado, ele não pode ter dúvidas de que um processo precisa ser instaurado. Então, partindo do pressuposto que existem 25 mil inquéritos, eu não vou tirar nenhum deles. Eu vou estabelecer 25 mil processos. 25 mil processos para ser julgado por 5 juízes, vamos colocar uma conta redonda, seriam 5 mil processos urgentes, Excelência, para serem julgados em 3 a 6 meses. Então vamos pegar aí, vamos fazer a conta aí, Isabela, comigo? Pega 5 mil processos e divide por 180 dias, considerando que o juiz vai trabalhar todos os dias. Divide 5 mil por 180, você que está em casa aí, a minha diretora vai fazer para mim. 5 mil, vai ter que julgar 28 processos diariamente. Cada um, Excelência, com mais de 200, 300 páginas. Todos os dias, de domingo a domingo, a senhora teria que julgar 30 processos arredondando para cima. Pergunto eu, a senhora consegue julgar, decidir, instruir 30 processos diários? Não, a senhora não consegue, porque a senhora é humana. O ditado, o brocardo latino diz: homo sum hominis, nihil a mi alieno puto. Só é possível fazer aquilo que o homem consegue fazer. E ninguém consegue julgar com toda a lisura 30 processos por dia. Sob pena de se cometer o mesmo Rui Barbosa que a senhora citou, que justiça tardia não é justiça, eu também posso dizer, a justiça que tarda, ela falha. Porque a prova está aí, Excelência. Esses chutes que foram dados, e com muita propriedade disse Rafael Martins, que está comigo também, pode preparar o Rafael Martins, por favor, disse que todos nós somos responsáveis pela agressão que essa mulher sofreu. O judiciário precisa ter mais infraestrutura, e a senhora disse isso com propriedade. O Ministério Público precisa ter mais estrutura. Mas enquanto eu digo que a justiça precisa de estrutura, eu, numa outra matéria que já eu vou colocar para vocês, estamos com uma audiência pública que foi realizada pela manhã, dizendo que não tem dinheiro para a saúde. Terá dinheiro para melhorar a justiça? Rafael Martins comigo, muito boa tarde. Olá, Stanley, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos de volta, amigo, na discussão sobre a falta de observância dos princípios da Lei Maria da Penha, que, na minha opinião, é uma lei que não colou. Porque se uma mulher é agredida, é sinal de que a lei não alcançou aquele agressor. Você concorda comigo, Rafa? Concordo com você. E tem um detalhe nessa lei, Stanley, eu estava observando o seu comentário. Um detalhe nessa lei que, por exemplo, o agressor, às vezes, ele é impedido de se aproximar da vítima, 700 metros, 500 metros. Agora, essa aproximação é num cordão imaginário, né? Imaginário. Imaginário, porque nós já vimos aí agressores que estavam impedidos de se aproximar da vítima, esse aí é um, se Rafa. aproximaram para matar. Esse aí é um, ó. Tá aí, ó. Né? Que distanciamento é esse? Né? O que isso protege a vítima? Eu não consigo entender esse detalhe da lei, por exemplo. Ô, Rafa, e a partir do momento que ele invade essa distância imaginária, ele é um desobediente. Você concorda? Concordo. Ele recebeu uma ordem para ficar longe. Não ficou. Lembra daquela cabeleireira que foi morta no salão dela, que o cara entrou lá, um mecânico entrou lá e deu vários tiros nessa mulher? Lembro. Pois é, ele também estava impedido de se aproximar. Agora, impedir de se aproximar não quer dizer que ele não vá cometer um crime, né? Ô, Rafa, eu quero só colocar uma pimenta nessa discussão aqui, porque eu concordo com a fala da juíza que a lei não atende, não alcança, na verdade, ela atende sim, mas não alcançaria, na posição dela e na minha também, os esquizofrênicos e os psicopatas. Exatamente. Quem é que define quando o cara é esquizofrênico e psicopata do ponto de vista judicial? É difícil, né? É difícil de entender, é complicado. E quando é que você vai saber que o cara é esquizofrênico ou psicopata? Talvez depois que ele já tenha matado a vítima, né? Não é à toa que você e eu somos uma pessoa só. Porque é exatamente isso. O diagnóstico é feito pelo judiciário somente depois que os milhares de inquéritos chegaram até lá. Aí não adianta mais. Porteira arrombada, não adianta colocar trinco. Exatamente. Né?
A diretora fala comigo, o Rafa, que a Vânia das Neves está dizendo o seguinte, que o marido entrou na casa dela, quebrou as coisas, agrediu, ameaçou, ela foi na justiça, mas a justiça disse que ela precisa achar um marido, ela usa o marido. A justiça disse assim, Rafa, encontra seu marido agressor primeiro e depois você procura a justiça. Tá bom pra você, Rafa? Aí, como é que faz um negócio desses, cara? Até ele matar ela. Eu quero que você mantenha uma distância de 1 quilômetro. Mas eu preciso que você encontre ele primeiro pra mim. É complicado. Ela vai pegar um binóculo, vai pra Praça 7 e fica olhando. Cadê? Levanta um drone, né? Um drone. Pra filmar lá de cima. Tá entendendo, Rafael? A gente agradece demais a juíza. Foi espetacular a frase dela. E eu vou endossar a frase da senhora, excelência, quando diz que a lei não alcança os psicopatas e os esquizofrênicos. O que me causa estranheza é que só vamos ter essa definição da senhora e do Poder Judiciário depois que o mal aconteceu, seja ele um leve arranhão ou dezenas de tiros no peito da pessoa, Rafa. Exatamente. Lamentável. Rafa, quando é que nós teremos autonomia, altruísmo, autenticidade, legitimidade para propor isso, Rafa? Quando? Pois é. Não é verdade? Só depois do processo instaurado? Só depois, né? Aí é demais, né? Rafael, prioridade da informação é sua, me interrompa a qualquer momento, ok? Tá combinado, meu amigo. Pula pra cá, Minas Gerais. Agradeço mais uma vez ao Judiciário por ter falado conosco e façam da TV Alterosa o canal de comunicação de vocês para o que for necessário, sobretudo quando o assunto for discussão de fundo de legislações que, na minha opinião, não pegaram e a maior prova disso é a estatística. 25 mil inquéritos de violência contra a mulher não é sobre uma lei que serviu para poder coibir os agressores de praticar a agressão que eles fizeram. Porque eu já concluo meu comentário. Pra vocês terem uma ideia, eu já falei uma vez, vou falar de novo. E quero a participação de vocês que estão comigo aqui nas redes sociais. Para que serve uma multa? Para que você não ultrapasse sinal vermelho, que você não exceda a velocidade, que você não estacione no lugar errado. Mas se você o fizer, você vai pagar uma multa para isso e vai perder pontos na carteira. Isso é multa, isso é aplicação, isso é pena, sanção, punição. É isso. Ora bolas, se você agride uma mulher e a Lei Maria da Penha, que é a lei que incide sobre você, para te punir, para te dizer para não fazer de novo, se essa lei não te alcança, seja porque você é esquizofrênico, psicopata ou um canalha de natureza maior, essa lei não serve. Ela tem que ter força central bastante para entrar na cabeça do agressor e falar assim, não faça mais isso, porque senão vai ficar muito ruim para você. Vai ficar insuportavelmente ruim para você. Ao ponto de você não pode ficar de novo. Então peço licença à juíza, primeiro para endossar a palavra que ela disse sobre a esquizofrenia e os psicopatas, mas eu diverjo da senhora no ponto em que a senhora disse que a lei é boa. Não, ela não é, porque a lei boa é aquela que alcança o popular. E se ela não alcançou o cidadão, ela para mim é uma lei falha, mas endosso cada palavra que a senhora falou, exceto essa aí. A delegacia